Fala pessoal, tudo bem? Há quem diga, especialmente em alguns meios católicos, que a educação a partir dos clássicos da literatura, história, mitologia greco-romanas seria não só inútil, mas até prejudicial. Esse vídeo aqui é para mostrar que não só essa assimilação, essa educação a partir dos clássicos é benéfica, como ela é uma das principais, se não a principal, tradição pedagógica da Igreja. E, nesse sentido, antes da gente apresentar aqui alguns argumentos, vamos mostrar que uma autoridade da Igreja, bem recente, afirmou sobre esse tema da literatura pagã, certo? Da literatura clássica. Então temos aqui a Constituição Apostólica Veterum Sapientia, a sabedoria dos antigos, do Papa João XXIII, com o fim de fomentar o estudo da língua latina, certo? E um trecho dela diz assim, alguns trechos vamos aqui. A sabedoria antiga, na literatura grega e latina, assim como as ilustres doutrinas dos povos antigos, são tidas como uma aurora anunciadora do Evangelho que o Filho de Deus, árbitro e mestre da graça e da doutrina, luz e guia da humanidade, anunciou sobre a terra. Os padres e doutores da Igreja reconheceram naqueles antiquíssimos e importantíssimos monumentos literários uma preparação das mentes para receber as riquezas divinas que Jesus Cristo, na economia da plenitude dos tempos, transmitiu aos homens. Não se perdeu, portanto, com o advento do cristianismo ao mundo, nada do que os séculos precedentes produziram de verdadeiro, justo, nobre e belo. Por isso, a Igreja sempre honrou esses veneráveis repositórios de sabedoria, e mais especialmente as línguas grega e latina, que são como uma aurea vestis da sabedoria mesmo, uma roupa de ouro, dourada, né, a forma superior. Não há nada que possa pôr em dúvida a grande eficácia que tem tanto a língua latina em geral, como a cultura humanística para o desenvolvimento e formação cultural dos jovens, e pois essa cultura amadurece e aperfeiçoa as principais faculdades da alma, proporciona agilidade mental e assertividade do juízo, desenvolve e consolida as jovens inteligências para que possam compreender e apreciar de maneira justa todas as coisas e, finalmente, ensina a pensar e falar de maneira muito ordenada. Então, esse documento deixa muito claro o valor e a posição da Igreja em relação a essa literatura, a essa tradição cultural greco-romana. E se considerarmos do ponto de vista histórico, nós podemos pensar, por exemplo, na Idade Média, nos estudantes das escolas medievais que assimilavam profundamente a literatura, a mitologia greco-romana, por meio de obras como a Eneida, de Virgílio, ou as Metamorfoses, de Ovídio. E se eles absorviam esse legado, era porque eles não consideravam aquilo apenas um recurso erudito, acidental, mas porque consideravam aquilo algo com alguma repercussão moral e intelectual, necessariamente. E ainda, se nós formos pensar, por exemplo, na arte medieval e no seu uso constante dos recursos mitológicos, recursos a episódios históricos antigos, nós vamos ver o seguinte, podemos nos perguntar o seguinte, é possível que um elemento tão exótico, tão estranho e até contrário à fé seja tão disseminado, tão incentivado por todos numa cultura, né, por meio da arte? É possível isso? Né? É uma pergunta que a gente pode se fazer. A gente ainda pode considerar quantos sábios, quantos santos se formaram dentro dessa pedagogia, dentro dessa tradição. Por exemplo, São Bernardo de Claraval e muitos outros. Podemos ainda nos perguntar, obras, por exemplo, obras cristãs, de literatura cristã, como por exemplo, os Lusíadas, que fazem uma referência constante aos temas mitológicos e clássicos. São obras prejudiciais, inúteis, né, para um cristão? Essa tradição foi inútil para Luís Vaz de Camões, por exemplo? São perguntas que a gente pode se fazer. Então, dizer que nossos filhos, nossos alunos, não podem aprender nada com essa tradição clássica é, no mínimo, uma insensatez. Ali nós encontramos exemplos de virtudes, de valores, que a gente pode resumir nas virtudes cardeais, e nós sabemos como essas virtudes cardeais são importantes para educar a alma para lidar com o mundo, com o próximo e assim por diante. A gente pode, claro,
se perguntar, mas isso já não existe, essa educação já não existe na tradição a partir da literatura judaica, bíblica, etc. Existe, claro que existe. Só que isso não elimina o fato de que essa tradição clássica, essa tradição greco-romana, ela é uma fonte a mais, uma fonte que nunca foi desprezada pelos maiores pedagogos cristãos. Isso é um fato que nós temos que levar em conta. E, para reforçar essa ideia, vale citarmos mais uma autoridade, o padre da igreja São Basílio Magno, na sua carta aos jovens sobre a utilidade da literatura pagã. Ele diz o seguinte num trecho: se quisermos imprimir em nós a ideia de beleza com força suficiente para que seja indelével, devemos nos iniciar nas letras profanas antes de nos empenharmos no estudo das coisas sagradas. Primeiro, devemos aprender a ver o reflexo do sol nas águas cristalinas e depois, com a visão fortalecida, olhar diretamente para a luz pura. Todo o argumento de São Basílio nessa carta é para mostrar que a literatura clássica, a tradição greco-romana, tem muitas virtudes, tem muitas qualidades. É importante que seja absorvida e que basta você fazer um discernimento correto sobre os elementos contidos ali. O que está de acordo com a tradição cristã e o que não está. Esse conselho vale até hoje. Inclusive, São Basílio, para reforçar esse argumento, busca referências bíblicas a essa posição e encontra nos profetas Moisés e Daniel esses exemplos. Moisés se formou numa tradição fora da judaica, a egípcia, e Daniel nas tradições caldaicas, dos caldeus. Então, essa posição, essa postura parece a mais sensata, a mais prudente, e foi a postura adotada pela maior parte dos grandes pedagogos cristãos. Então esse conselho fica. Nós, como pais, professores, temos que discernir, aplicar o discernimento, o juízo correto e avaliar para o nosso filho, com a sua idade atual, com o seu discernimento atual, o que nós devemos passar, em que quantidade e de que modo. Então, por exemplo, se vamos contar a história de Hércules para o nosso filho, se ele ainda é muito pequeno, nós podemos resumir a história aos 12 trabalhos, podemos contar como ele realizou feitos heróicos com virtude, com inteligência, com força, coragem, fortaleza e assim por diante. Se ele já tem algum discernimento maior, já faz uso da razão de maneira mais clara, nós podemos inserir ali alguns elementos que tornam mais complexa aquela personalidade, mostram algumas contradições internas, morais, as quais ele teve que vencer, e aí alguns fatos negativos, algumas ações suas que violam o nosso senso moral e assim por diante, e como ele teve que ir vencendo esses elementos dentro dele. E assim por diante, nós podemos pegar as histórias de Teseu e Perseu e outras e sempre pensar nesse sentido, essas histórias. Então, esses são alguns pontos para a gente considerar, refletir e pensar melhor sobre a posição, o valor dessa tradição clássica dentro da pedagogia, certo? A posição histórica, tradicional da igreja e de muitas das suas autoridades, sábios, etc., sobre a utilidade de assimilar essas tradições.